Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luísa e a gente vai falar sobre teníase e cisticercose. Bom, apesar da teníase, popularmente conhecida também como solitária, provocar sintomas diferentes da cisticercose, que é popularmente conhecida como lombriga na cabeça, as duas são causadas por vermes popularmente conhecidos como tênias. As duas doenças, a teníase e a cisticercose, são cosmopolitas. Isso significa dizer que elas estão presentes em todo o planeta. Só que eles têm predominância na América do Sul, na África e na Ásia. É estimado que entre 2,5 a 8 milhões de pessoas apresentam neurocisticercose, que é a forma mais grave da cisticercose. E a grande maioria dessa população vive em áreas pobres, onde não tem saneamento básico, não tem água filtrada e nem acesso à saúde e educação de qualidade, o que dificulta muito o tratamento e a prevenção da doença. Em relação ao organismo responsável por essas doenças, não são todas as tênias que causam essas doenças. As duas espécies de tênias que causam a teníase e estão presentes no Brasil são a tênia solium, que é encontrada nas carnes de bois, e a tênia saginata, que é encontrada nas carnes de porcos. Mas só os ovos da tênia solium causam a cisticercose. Então, o que difere uma doença da outra é em qual fase de vida o verme vai se encontrar. Então, caso a pessoa se infecte com a larva da tênia, através da ingestão de carnes cruas ou mal passadas, tanto de boi quanto de porco, a larva vai se desenvolver em um indivíduo adulto no intestino do hospedeiro, que é no caso a pessoa que comeu essa carne crua, e vai se desenvolver a teníase. E caso o indivíduo se contamine com os ovos da tênia, da espécie Taenia solium, seja por meio de alimentos mal lavados, ou mãos sujas, ou até mesmo água contaminada, esses ovos vão se modificar em larvas no intestino, chamadas de cisticercos, e daí o nome da doença, e aí vai desenvolver então a cisticercose. De forma geral, o corpo de uma tênia contém as seguintes partes. Então a gente tem a cabeça, que é chamado de escólex, depois a gente tem o pescoço, que é chamado de colo, e depois o corpo, que é o estróbilo. Na cabeça vão ter várias ventosas com função importantíssima de fixação do verme na parede do intestino do ser humano. No pescoço é onde são formadas as novas proglotes, que são os gominhos que compõem o corpo do verme. Então, o corpo do animal é composto por diversas proglotes, cada qual independente entre si. Então, cada uma vai ter seu próprio sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino. Isso porque a tênia também é hermafrodita, então ela vai ter tanto os órgãos femininos quanto os masculinos. Então, cada proglote vai ter um sistema reprodutor masculino e um sistema reprodutor feminino ao mesmo tempo. Isso vai possibilitar que cada proglote se autofecunde de forma independente. As proglotes mais próximas do pescoço são as mais jovens, porque é o pescoço que vai originar essas novas proglotes. E conforme o pescoço for formando mais esses gominhos ao longo do tempo, essas proglotes vão se distanciando da cabeça. E as mais velhas, que já vão ter se autofecundaram e já estarão grávidas, vão se soltar do corpo do animal. Essas proglotes mais maduras, autofecundadas já, que vão ter descolado já do corpo, vão sair junto com as fezes do ser humano. E no meio externo, ou seja, no meio ambiente, elas vão se romper e vão liberar os milhares de ovos que elas tinham dentro delas. Bom, para a gente falar sobre o ciclo de vida, a gente vai separar então entre teníase e cisticercose. A gente vai então primeiro falar sobre a teníase.
Como a gente já falou, para que o ser humano desenvolva a teníase, ele precisa se alimentar de carne crua ou até mesmo mal passada, de boi contendo a tênia saginata ou de porco contendo a tênia solium, na sua forma larval. Então essa larva ela vai estar presente nessa carne crua e essa larva é chamada de cisticerco ou também conhecido como canjiquinha. No sistema digestório da pessoa, essa larva vai se desenvolver em um indivíduo adulto, chamado popularmente também de solitária. E ela vai se prender na parede do intestino pelas ventosas da cabeça. Lá, a solitária vai originar várias proglótides grávidas que vão ser eliminadas junto com as fezes. Depois que elas forem eliminadas com as fezes, quando elas estiverem no meio externo, essas proglótides grávidas vão liberar os ovos que elas estavam tendo dentro delas. E esses ovos no meio externo podem ser ingeridos acidentalmente por porcos ou bovinos. No intestino desses animais, cada ovo vai eclodir e vai liberar um embrião. Esse embrião pode atravessar a parede do intestino do animal e cair na corrente sanguínea. E da corrente sanguínea vai para todo o corpo do animal. Só que esses embriões têm preferências por alguns tecidos do corpo do animal. Eles preferem o tecido dos olhos, do cérebro, do músculo, porque são nessas regiões que eles vão poder se modificar em cisticerco, que é a forma larval tecidual. E é essa forma larval tecidual, cisticerco, que caso a gente venha a matar o porco, o boi e não cozinhe bem essa carne contaminada, a gente vai ingerir esse cisticerco e vai acabar desenvolvendo a teníase. E assim o ciclo continua. Agora, a cisticercose acontece quando o ser humano acaba ingerindo acidentalmente os ovos da tênia solium. Então ele acaba pegando o papel que seria do porco e do boi. E ele acaba ingerindo esses ovos sem querer por meio de água contaminada, ou alimentos que não foram lavados corretamente, ou até mesmo autoinfecção. A autoinfecção acontece quando a pessoa está com a teníase e quando ela está com a teníase, ela está liberando as proglótides, né, pelas fezes. E por ela ter uma má higienização das mãos, ela acaba levando essa mão contaminada com esses ovos para a boca. E a partir disso, vai acontecer a mesma coisa que acontece com os bois e com os porcos, quando eles se contaminam pelos ovos. Então, quando o ser humano acaba ingerindo os ovos, esses ovos vão liberar o embrião no intestino do ser humano e o embrião vai atravessar a parede do intestino e aí ele vai cair na corrente sanguínea e alcançar a musculatura esquelética, ou os olhos, ou até mesmo o cérebro, onde eles vão se fixar e vão se modificar em cisticerco. Então, como a gente conseguiu ver, o ser humano ele pode desenvolver a teníase caso ele ingira carne de porco ou de boi mal passada ou até mesmo crua, contendo a tênia solium ou a saginata, ou pode apresentar a cisticercose por meio da ingestão de ovos de tênia solium, caso ele coma algum alimento ou contaminado ou água contaminada ou até mesmo através da autoinfecção. Em relação às doenças, como as tênias são organismos que atingem um comprimento muito grande, por exemplo, a tênia saginata pode atingir até 8 metros e elas também estão em constante crescimento, porque lembra que elas estão sempre crescendo e liberando proglótis? Então elas exigem um gasto energético muito grande para conseguir produzir essas proglótides de forma bastante constante. E adivinha só de onde que ela vai tirar energia?
ela acaba roubando a energia dos alimentos que a gente acaba ingerindo. Então, esse roubo de energia acaba prejudicando a gente demais. E os principais sintomas que surgem da teníase é a perda de peso, é a desnutrição, o aumento de apetite e o cansaço. Já na cisticercose, os sintomas são muito mais variados e também depende do local de instalação do embrião. Então, se ele se fixa no tecido muscular, pode ser que nem tenha sintomas ou tenha alguns sintomas leves, como cansaço e fraqueza. Agora, se ele se instalar no coração, o sintoma mais comum vai ser a palpitação e a falta de ar. Se ele se instalar nos olhos, pode causar cegueira. Só que o quadro mais grave é a neurocisticercose. A neurocisticercose acontece quando o embrião se instala no sistema nervoso central, ou seja, no nosso cérebro e na medula espinhal. E os sintomas são diversos e a maioria das vezes são extremamente graves, com dano nos movimentos do corpo, mas a característica que está presente em 80% dos casos é o quadro de epilepsia, ou seja, as convulsões. Em relação ao tratamento da teníase, geralmente é feito com anti-eumintos, porque as tênias são um tipo de euminto. Já no caso da cisticercose, só o médico pode avaliar, porque a conduta depende da localização do cisticerco e dos seus sintomas. Então, como a gente viu, as formas de transmissão seriam facilmente evitáveis caso houvesse investimento em saneamento básico e água potável. Em regiões que não têm disponibilidade de água limpa e têm esgoto a céu aberto, o risco de infecção e desenvolvimento de cisticercose aumenta de forma gritante. Só que o que a gente pode fazer de forma individual é lavar as mãos antes de todas as refeições e após ir ao banheiro, lavar corretamente os alimentos como as frutas, verduras, legumes e cozinhar bem as carnes bovinas e suínas que a gente vai comer.